os papéis dentro. O cotidiano continuou basicamente o mesmo. Falando um pouco aqui da FixPay, para vocês entenderem qual é o meu contexto hoje, como é que eu atuo como líder lá dentro. A FixPay é uma empresa de pagamento, certo? E hoje ela tem a parte tanto física como digital. O setor de tecnologia cuida toda dessa parte digital da empresa. Produtos como link de pagamento, e-commerce, né? Pagamentos em e-commerce, pagamentos recorrentes. E, além da parte de pagamento, toda a gestão aí que existe por trás dos pagamentos, né? Os clientes precisam conciliar, precisam ter aquela confiança de que realmente os pagamentos estão caindo certinho, de que eles conseguem fazer a gestão desses pagamentos, quando é que vai ter um pagamento, quando não vai. E, além dessa parte de gestão, é muito confiança mesmo, né? Porque é uma área bem robusta e crítica, por ser pagamento. Então, a gente tem muita questão de segurança, LGPD, confidencialidade dos dados, e a gente oferece esse serviço que acaba não sendo só a parte de pagamento, mas todo o background que tem aí por trás. A empresa, ela já é uma empresa aqui do Ceará, certo? Ela é uma subadquirente e ela é a maior subadquirente norte-nordeste. Todas as nossas concorrentes são do sul. Eu acho que vocês já conhecem as concorrentes, que são Cielo, Stone, PagSeguro. E isso é uma coisa que fez bastante destacar aí a FixPay no mercado. Por ela ser uma empresa daqui, a gente entende melhor os clientes, a gente sabe que o cotidiano e que os problemas são diferentes, por exemplo, das empresas lá do sul e do sudeste, e a gente consegue dar uma atenção melhor para esses problemas e trazer soluções mais eficazes. Tanto é que a empresa aí está sendo bem vista, né, no mercado e está crescendo bastante. A gente tem uma porcentagem de crescimento bem elevada. Quer falar alguma coisa? Levantou aí a mão? Fui eu, Lisandra. É porque já teve uma pergunta aqui no chat. A Grazi perguntou se é necessário ter experiência nessa parte de programação, desenvolvimento para ser PO, ou é apenas que ajuda, que ela disse que tinha interesse nessa área de PO. Pronto. PO, né? Vou, assim, né, ser bem sincero. Precisar, não precisa, mas faz muita diferença. Pro caso de, porque você vai passar o dia conversando com os devs sobre aquele tema. Tem até um post que eu posso até enviar depois, que se chama Tech para POs, que eles ensinam pelo menos ali, tipo, para você não ficar perdido nas conversas. Hoje, eu sei que um diferencial que eu tenho é essa base de desenvolvimento. Hoje eu consigo, por exemplo, dizer quanto tempo vai demorar ou não para fazer alguma coisa, porque eu sei exatamente onde é que está o problema e como vai resolver. E tenho mais independência e autonomia com a minha squad, porque realmente eu sei na prática o que é que eles estão fazendo e por onde é que vai ser feito as features que eu peço, certo? Mas se você tem um líder técnico que te auxilia nessa parte, já ajuda muito, mas você vai ter que ter muita confiança nele, né? Tipo, o que ele disser, você vai dar ok, porque você não entende muito ou profundamente o que está ali. Então, não precisa, por exemplo, ter uma experiência como dev, ou passar ali, como eu fiz, tipo, passei lá uns 7 meses como dev. Eu sei que isso fez muita diferença para mim hoje, mas tenta, pelo menos, entender, tipo, saber o que é lógica de programação, o que é uma linguagem, o que é uma API, o que é banco de dados, ali o básico, para conseguir se comunicar com os devs, para conseguir passar o que você quer, né? Porque também você tem que ter muita clareza aí de passar, por exemplo, os requisitos de uma feature para você também, quando eles entregar aquilo que você pediu e não algo que estava ali fora dos requisitos. Então, não precisa, mas é um diferencial.
E eu sempre aconselho a você fazer pelo menos um curso básico, ter uma experiência, para também você sentir o que é difícil e o que não é, e entender também o time, né? Porque é a atividade principal aí do time, pelo menos do meu time, que é um time de desenvolvimento de software, é a atividade principal, é o que eles fazem todos os dias ali. Então, eu gosto de entender um pouco e eu acho que isso faz muita diferença também. Massa, ela tá agradecendo aqui. Nada. A FixPay, hoje, ela tem um setor de tecnologia, gente. Mas antes ela não tinha. Usava muito software terceirizado e tudo mais. Porém, toda empresa que quer crescer, ela precisa se investir ali em tecnologia e ter uma tecnologia própria. Para ter mais autonomia, independência e não estar dependendo também, por exemplo, de software de terceiro, quando aquilo é o core da empresa. Por exemplo, a empresa é uma empresa de pagamento, não é muito legal ela ficar dependendo de um software de pagamento de terceiro, porque não é tão customizável, porque você demora muito com demandas, né, solicitando, até eles conseguirem customizar ou resolver alguma coisa, é melhor ter ela interna. Então, a empresa, ela é nova, certo? Tipo, ela tem 4 a 5 anos, então é uma empresa ainda jovem, e o setor de tecnologia, ele tem 3 anos. Eu fui para a empresa no comecinho dessa jornada de tecnologia, então ajudei a montar todo o time de TI e fazer os requisitos dos softwares básicos de lá. E quando a empresa foi crescendo, aí foi aumentando aí o time da parte de produto e de negócio. Então, foi uma jornada bem interessante, né? Porque eu consegui desenvolver essa parte de liderança também para montar o time, né? A gente começou com 3 pessoas, e hoje a gente já tem aí 28. Em 3 anos a gente cresceu bastante. A gente desenvolveu toda a parte do software interno da empresa, de pagamentos, o RP da empresa, e hoje a gente mantém todos esses produtos. Ela roda totalmente independente e interna, certo? Então, por exemplo, hoje a gente tem os softwares tanto para os clientes, que é o portal, o aplicativo, mas também a gente tem os softwares internos. O software que o financeiro usa é interno, o software que o comercial usa é interno, o que dá muita autonomia para a gente, ou seja, o nosso processo é bem customizado e individualizado. Isso ajuda muito no crescimento da empresa como um todo, porque tira muitos gaps que ficam ali no caminho. Hoje, essa é a estrutura do time de tecnologia, certo? Como eu disse, a empresa tem outros setores, mas esse é o setor que eu atuo, que é o setor de desenvolvimento dentro da empresa. Então, a gente, hoje, depois que a gente dividiu em modelos de squads, a gente tem o CTO e tem 4 squads. Cada squad cuida entre 3 a 5 produtos, porque a gente dividiu bem, justamente para esses produtos terem mais autonomia. Cada squad tem muita independência uma da outra. Então, por exemplo, os produtos que eu rodo, eles são independentes dos produtos que as outras squads rodam, e isso dá muita autonomia de poder de decisão, de entrega de features e de manutenção também. Ou seja, eu vou mostrar aqui como é a estrutura de cada equipe, para vocês verem o quão independente é. Isso também me ajuda muito como líder das coisas acontecerem e funcionarem e não ter muito dependência. Porque acho que uma das coisas que mais atrasa aí o processo de qualquer empresa é a dependência. Por exemplo, estou fazendo aqui uma atividade, mas eu não posso concluir hoje porque eu estou esperando algo de outro setor. O outro setor tem os seus prazos, tem as suas atividades, tem os seus deadlines. Então, aí já é mais um empecilho e um risco para me colocar no meu pipe. Então, aí, quanto mais autonomia tem o seu time, menos riscos você tem aí no projeto quando você vai estar desenvolvendo e fazendo ele. E isso vale para qualquer coisa, não só para desenvolvimento de software. Dependência traz muitos riscos para qualquer líder e também qualquer produto que você esteja desenvolvendo, ou evento, ou
evento, até mesmo, por exemplo, workshop, qualquer dependência você tem que colocar lá nos seus riscos, porque não depende de você, tem terceiros ali também, e pode acontecer alguma coisa que atrase todo o processo. Hoje a gente usa essa metodologia de squads, que é uma metodologia que vem do Spotify, certo? Ele foi aí o primeiro que mapeou e escreveu sobre essa metodologia. Ela já existia antes, com certeza, em outras empresas, mas eles foi quem patentearam, e aí eles usam e chamam essa metodologia de squad de metodologia Spotify, que é squads independentes, cada squad tem os seus produtos, e cada squad funciona ali como se fosse uma mini empresa dentro da empresa, certo? Essa aqui, algumas fotos aí do meu time de tecnologia. Temos bastante gente hoje, e essa primeira aqui é o meu time, certo? O meu time hoje tem 6 pessoas, com papéis bem definidos, o que ajuda muito aí também no desenvolvimento e também aí na minha liderança, certo? Hoje, esse é o modelo de squad que eu utilizo e que as outras squads também utilizam. Então, vocês podem ver aí que ter papéis definidos é uma coisa que ajuda muito ao líder, porque você sabe quem é responsável pelo quê, como direcionar cada pessoa e também como cobrar cada pessoa. Se cada um tem o seu papel bem definido, a engrenagem vai rodar. Então, quando você estiver numa equipe, eu acho que o principal ponto é alinhamento, né? Alinhar expectativas, alinhar os papéis, alinhar as atividades, e aí a engrenagem vai rodar. Porque também não tem como você gerenciar essa engrenagem se antes você não organizou ela. É muito difícil você cobrar sem ter um alinhamento prévio. Então, hoje, um dos pontos que eu foquei muito no meu time foi fazer esse alinhamento, e cada pessoa sabe especificamente o seu papel dentro do time, o que ela precisa fazer, o que é a atividade dela e também o que não é a atividade dela, porque mapear o que não entra aí no scope, o que não entra de atividade é tão importante quanto mapear o que é, certo? Então, a gente tem aí 6 pessoas hoje na squad. Eu, né, que sou a PO, líder da squad, tem um teste, tem um dev front, um dev back, tem a design, e a gente também tem um estagiário em cada squad. A gente tem muito essa cultura lá na FixPay de propagar o conhecimento, então sempre nas squads tem 1 ou 2 estagiários, e aí a gente vai treinando essa pessoa até que ela esteja pronta a assumir algum papel efetivo dentro da squad, certo? E esse é o produto que eu trabalho. Como eu disse, cada squad tem o seu produto principal, certo? E aí o produto principal da minha squad é uma plataforma de pagamentos recorrentes. É uma plataforma bem robusta e bem extensa. A gente já está aí trabalhando nela há 1 ano e 4 meses, certo? E agora ela está na versão beta. Ou seja, também passei por todo esse processo de construção do produto junto com o time. E esse também é um ponto legal a ser mencionado, porque, por exemplo, lá no início, quando o produto estava nascendo, eu precisava ter uma postura de líder, que era muito mais motivar o time, passar a visão de negócio para o time, de, gente, esse é um produto que vai funcionar assim, assim, vai ajudar com isso, tem esses valores, e para todo mundo estar alinhado no mesmo propósito. Aí a gente passa para a segunda fase do processo, que é o processo quando a gente lança, né? Hoje ele já está no beta, e hoje a gente tem que fazer muito mais manutenção do que feature nova, por exemplo, ou alinhamento. Então, a gente está hoje numa pegada bem mais hard, né? As demandas já são mais rápidas, os deadlines são menores, e aí hoje eu já estou numa pegada de líder muito focado na parte dos riscos, né? De eliminar os impedimentos do meu time, para eles poderem entregarem um melhor trabalho sem essa parte dos impedimentos. Então, eu estou muito mais ali como suporte, né? Líder, basicamente, é o suporte ali do time, que vai estar ali
para servir e não para mandar. Então, também dependendo da fase do produto, você vai ter uma pegada diferente ali de líder e de atividades. E aí, essa sou eu aí no time, segurando todos os pratinhos. É uma coisa que o líder tem que ter é uma visão horizontal, né? Não vai fazer só uma coisa. Toda atividade gerencial, você é um pouco de cada coisa e muito e nunca específico. Por quê? Porque você vai conversar com muitas pessoas diferentes, você vai ter, por exemplo, como PO, né? Eu tenho que ter uma visão muito no produto, ou seja, olhando ali para os clientes, o que os clientes querem, quais são os valores que eu vou entregar para o cliente em cada rodada de feature nova. Eu tenho que olhar também para a diretoria, né? O que é que os meus diretores querem, quais são os objetivos da empresa com esse produto, porque tem que ter uma via de mão dupla. Eu preciso gerar valor para o cliente, eu preciso gerar valor para a empresa e eu preciso gerar valor para o time, certo? Então, tá ali nos pratinhos sempre, segurando eles para fazer o melhor para todo mundo, certo? Então, o líder é sempre essa pessoa que tem que ter uma visão alongada, observando e sabendo um pouquinho de cada coisa, certo? Para poder fazer o time andar. É a pessoa que motiva o time e é a pessoa que passa a visão de negócio para todo mundo. Também é a pessoa que mais tem que saber sobre a empresa e sobre o produto, porque é assim que ele vai passar essa visão para as outras pessoas e motivar elas. Toda essa trajetória, né, tem a ver muito com preparação e oportunidade. E aí tem a famosa frase que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, estou no cargo de líder hoje por muitas oportunidades que eu abracei. E também por estar preparada aí quando essas oportunidades apareceram, né? Como vocês viram ali, já estou há alguns anos aí na trajetória. Ninguém vira líder assim da noite para o dia, arrasando no que está fazendo, a equipe entregando resultado. Tem muita experiência e estudo por trás disso. Porque apesar de liderança ser uma coisa empírica, tem muitas características que a gente desenvolve e estuda para poder fazer. Não é também nascer líder, certo? Se a sorte, né, é a oportunidade junto com a preparação, a gente tem que estar preparado quando a oportunidade chegar, para a gente agarrar essa sorte quando aparece. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que a universidade é um ótimo lugar para se preparar, certo? Por mais que eu tenha colocado ali no começo que eu iniciei minha trajetória como estágio de desenvolvimento, eu fiz muita coisa antes dentro da universidade que me ajudou a chegar onde eu estou. E algumas dessas experiências foram mais enriquecedoras, por exemplo, para ser líder do que um cargo de analista, por exemplo. Dentro da universidade, eu aprendi muito sobre liderança, mas foi nas disciplinas? Não foi. Foi em todos os projetos de extensão que eu participei. E eu participei de muito, gente. Eu era a pessoa que eu estava em todos os cantos. Então, eu participei de muitas coisas dentro da universidade. E muitas coisas, muitos trabalhos em equipes e muitos projetos que me ensinaram muito sobre liderança. E foi onde eu vi que eu gostava disso, que é o principal, né? Você só vai saber se você gosta quando você experimenta algo. Então, os programas de extensão me fizeram me descobrir também, tipo, como líder e o que eu queria fazer. Por exemplo, eu tinha muita dúvida se eu queria seguir carreira acadêmica ou se eu queria ir para o mercado de trabalho. E eu tive as duas experiências dentro da universidade. Fiz IC,
fiz pesquisa por 2 anos lá no Great, em desenvolvimento de software, teste de software. E já era uma coisa que eu sabia que eu gostava, porque eu tinha feito pesquisa antes na escola, era pesquisadora júnior, então eu sempre tive essa dúvida de se eu iria para a carreira acadêmica ou se eu iria para o mercado de trabalho. E dentro da universidade eu consegui ter as duas experiências e me decidir, certo? Hoje, você já sabe a resposta, né? Estou aí no mercado de trabalho, mas dentro da universidade eu participei da empresa júnior. Eu não participei do PET, infelizmente, mas é um grupo muito, muito massa. Participei assim, né? Não como membro, mas todas as atividades eu estava lá participando. Adorava os encontros, os workshops, tudo estava participando mesmo, porque eu queria adquirir o máximo de experiência e de contato, né, com as áreas. Vou falar? Massa. Lisandra, é porque tem uma pergunta aqui no chat. O Giovanni perguntou, Lisandra, nessa parte de motivação de equipe, como você faz para deixar a sua equipe com um bom engajamento? Manter o engajamento da equipe? O principal na parte do engajamento é você entender cada pessoa do time. Porque não tem como você motivar sem entender e conhecer as pessoas. Então, antes de você saber o que fazer, você tem que saber qual é o problema. E isso você vai saber principalmente com contato com o time. E aí tem algumas ferramentas, como one-on-one, feedbacks, reuniões mais rápidas, ou então um PDI, que já é uma coisa maior. Mas primeiro você precisa estar motivado também, porque você não consegue motivar ninguém se você não estiver motivado. Se você não vai ser a pessoa que vai puxar o barco, ninguém vai ser. Então, esteja motivado para motivar as outras pessoas. A motivação é contagiante. Então, comece por aí. E o segundo passo é conhecer o time. Conhecer o time de forma grupal, tipo, qual é a vibe daquele time? Aquele time trabalha mais com prazos curtos ou com prazos longos? Porque tem isso também. Cada time tem a sua vibe ali, né? Tem time que, se você colocar um prazo muito curto, as pessoas vão se desesperar e não vão conseguir entregar nada. Mas já tem time que gosta ali do desafio. Coloca aí a faca entre os dentes e entrega. Se você der um prazo longo, aí eles não vão ficar assim desmotivados. Isso não é um desafio, isso não me anima. E não vão entregar o melhor deles. E também vai muito de você conhecer o time e conhecer as pessoas individualmente. Um dos pontos do líder é muito as relações interpessoais que ele tem. Então, conhecendo as pessoas, você vai ter o feeling de o que motiva elas, certo? O que motiva ela é ter um desafio, o que motiva ela é perceber que eu tô tendo cuidado com ela, o que motiva ela é trabalhar em time ou é trabalhar individual? Vários pontos. Então, primeiro você tem que saber quem é a pessoa e como ela e quais são os problemas que ela tem, ou então com o que ela se motiva, como ela se motiva, e depois você vai para a parte da ação. Mas se você fazer uma ação que não é, por exemplo, do perfil daquela pessoa, vai dar errado essa ação. Então, primeiro, conhecer. E aí feedbacks. One-on-one é uma ferramenta muito boa, e ali em 15 minutos você já consegue identificar como é que a pessoa tá naquele período e como é que você vai agir com ela. Porque também, apesar da gente falar muito de perfil, trabalho é uma coisa contínua. E pode ser que a pessoa esteja bem uma semana, mas logo ali aconteceu alguma coisa e ela não esteja tão bem. Então, fazendo esse one-on-one, estando próximo do time, você vai saber, nesse período eu vou dar um desafio para ela, porque ela está aqui com a energia lá em cima, e vai ser bem legal, ela vai se motivar através de desafio. E na outra, se a pessoa está passando por algum problema,
eu vou aqui conversar com ela e contar um pouco da minha experiência, e aí ela vai se motivar pelo cuidado que você está tendo com ela, entendeu? Também é muito de feeling e tem também algumas formas de você identificar isso, que eu vou falar um pouco mais na frente. Respondido? Ficou alguma dúvida nessa parte? Ele disse aqui, show, obrigado. De nada. Respondi. Certo, agora vamos voltar aqui. Separei aqui para falar para vocês as duas experiências principais que eu tive dentro da universidade, certo? Que tem a ver com liderança, que me fizeram me entender e entender que eu gostava disso, dessa parte de gestão, dessa parte de lidar com as pessoas. E também me fizeram aí escolher ir para essa área que é liderança, gestão de projetos, gestão de pessoas. Que foi, primeiramente, a empresa Júnior, uma foto bem antiga. Passei 2 anos na empresa Júnior, certo? E passei 1 ano como gerente de desenvolvimento. E aí, nesse período, eu desenvolvi muito a minha comunicação. Eu era uma pessoa que não abria a boca, não queria falar com ninguém, tinha vergonha de falar, entendeu? Então, também sair da zona de conforto é muito bom para você se descobrir e descobrir talentos novos que você tem, certo? Então, nessa época, comecei a conversar com pessoas de fora da universidade, que eram os clientes, fazer projeto, ter uma visão diferente do que eu tinha, porque eu estava ali com uma visão para dentro da universidade, fazer as minhas disciplinas, fazer os meus trabalhos, e aí comecei a sair da zona de conforto mesmo, né? E aí foi minha primeira experiência assim, liderando um time, certo? E também apesar de ser um ambiente que vai te tirar da zona de conforto, também é um ambiente onde você pode errar, certo? É um ambiente de teste. Então, foi muito bom aproveitar isso dentro da empresa Júnior. Era um ambiente que eu tinha autonomia de testar, de me testar também, de testar metodologias, de testar qual era o meu feeling de líder, como era que eu gerenciava um projeto, de me comunicar com pessoas, né? E saber, assim, e me descobrindo mesmo. É um ambiente muito bom. Tipo, todas as pessoas que eu converso que são de empresas júnior, não só da ciência da computação, mas de outros cursos, eles também falam isso, né? Que a empresa júnior é um lugar muito bom para se descobrir e para se testar. Porque é um ambiente seguro, é um ambiente ali que já é um mercado, tipo, uma empresa júnior conta como experiência em qualquer empresa que vocês vão, mas é um ambiente dentro da universidade. E você está lá para aprender. Por exemplo, foi a minha primeira experiência como gerente de projeto. E seria muito difícil eu pegar esse cargo numa empresa fora da universidade. E lá eu consegui, por exemplo, me provar que, não, eu consigo gerenciar aqui o time, eu consigo gerenciar um projeto. Então, quando eu fui para o mercado, eu já fui sem esse medo, né? De, será que eu consigo ou não? Ou já fui com a bagagem também de, errei isso, e isso e isso. Já aprendi para o próximo, não vou errar isso de novo. Temos mais perguntas? Temos sim. 2, na verdade, bem parecidas. Inclusive, uma até faz sentido com essa foto aí. Lisandra, a Vitória Montezuma que perguntou. Ela perguntou, Lisandra, imagino que no meio da tecnologia você deve liderar muitos homens. Inclusive, nessa foto aí tá só tu e homens, né? Aí ela perguntou como que tu enfrenta esse desafio. Gente, na faculdade eu fui a única menina da turma. Só para vocês terem uma noção. Na minha turma entraram 5, mas as outras foram desistindo no meio do caminho. Quando chegou assim no 4º período, só tinha eu. Eu era tipo o foco da turma. Quando o professor queria perguntar alguma coisa, era a mim, porque era fácil decorar o nome, era a única menina. Então era tipo assim,
Quem vai para a lousa? A Lisandra. Quem vai responder? A Lisandra. Quem vai fazer qualquer coisa? Porque também era destaque, né? Era que saltava. Então, desde a faculdade em si, eu já senti isso, né? Tipo, é uma área muito masculina, sempre tem mais homens do que mulheres. Digo que agora até está mudando aos poucos, né? Claro que não é assim do dia para a noite. Mas no meu time, por exemplo, hoje já tem uma diversidade muito grande de mulheres e homens. Mas ter mulheres em cargo de liderança ajuda muito a isso acontecer. É uma coisa que eu já tenho na mente. Hoje em dia eu não tenho muita dificuldade nesse quesito, né, de ser um ambiente masculino, mas uma coisa que eu aprendi muito é a saber me posicionar, a saber dizer as minhas ideias, o que eu quero, o que eu acho, e ter autoridade também, né? Eu sempre fui muito menininha, assim, também. Tipo assim, era um pontinho rosa no senso da computação, porque apesar de ser um ambiente muito masculino, eu sempre fui muito feminina ali dentro, né? E também fui me descobrindo ao longo do tempo, como me posicionar, como pedir alguma coisa, como dar ordens, assim, né? Tipo, como liderar. E também vai de pessoa para pessoa. Tem gente que recebe isso de uma forma e tem gente que recebe isso de outra. Tem caras, principalmente, que recebem isso de uma forma e outras. Então, cada pessoa você vai ter que agir de uma forma. E isso já é bem claro assim para mim hoje. Quem me recebe de uma forma aberta vai ter uma Lisandra e quem não vai ter outra. E aí segue o baile. Hoje, o ambiente que eu tô é um ambiente muito bom, muito diversificado, muito aberto, mas também eu tenho ciência que foi um ambiente que eu ajudei a construir. Como eu disse, eu tô lá desde o começo da equipe, eu ajudei a selecionar todas as pessoas que entraram, então também já é um ambiente favorável para mim. Eu sei que outras mulheres não têm um ambiente tão favorável assim e que tem um desafio muito maior aí em relação a isso, certo? Mas por ter um cargo de liderança hoje, por estar ali no processo de montar a equipe desde o início, um dos pontos que eu coloco assim no time é essa questão da igualdade sempre e de ter mais mulheres no time de tecnologia. Show, massa. Acho que respondeu. Inclusive, ela colocou aqui um pouco da experiência dela também, a Vitória. Ela falou, no meu ambiente de trabalho passo por isso, aprendi a tabela do Brasileirão para conversar com eles e hoje me dou super bem. Normalmente, homens são mais diretos com os problemas, é um contexto engraçado, mas muito evolutivo. Concorda com ela? Isso. Às vezes você tem que, por exemplo, aprender a tabela do Brasileirão para conversar com as pessoas. Porque o líder também tem que ter muito isso de tato, né? Tipo assim, às vezes tem alguém mais fechado, aí você puxa um assunto, a pessoa vai se abrindo e aí você vai tendo uma comunicação melhor também, né? A Vitória tá dizendo que aprendeu sobre o Brasileirão, eu tive que aprender sobre LOL, gente. Assim, pelo menos para puxar o assunto, sabe? Que joguinho é esse? Ficava só olhando, o pessoal conversando sobre, aí pelo menos eu aprendi algumas palavras para chegar assim, sei do assunto. Não ficar tão perdida, né? Ou pelo menos para interagir, né? Para entrar ali no meio. Sim. A Vitória disse que isso é até uma forma de rapó, né? Isso. Para você ter uma abertura com o time, para ter um pouco de confiança também. Quando você se interessa pelo assunto que outra pessoa se interessa, a pessoa sente que você se interessa por ela. Sim. Então já é também uma abertura aí para você ganhar a confiança do time, das pessoas e uma ponte para outros assuntos. Massa. É uma técnica de vendas que a gente usa em liderança também, né? Isso. E aí o Del fez uma pergunta aqui também.
que é parecido com a da Vitória, mas já não é tão voltada para essa questão de homens. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou no cargo de liderança e como você fez para superá-lo? O maior desafio que eu já enfrentei na liderança, assim, é liderar pessoas mais velhas do que eu acho. Porque tem uma certa barreira ali, por exemplo, eu não sou tão nova assim hoje, né? Mas quando eu comecei assim a gerenciar projetos e tudo mais, eu era mais nova. Tipo, hoje eu tenho 27, gente. Mas ainda tenho uma cara assim mais nova. Toda reunião que eu entro, as pessoas perguntam a minha idade. Meio que você tem que ter outras coisas que passem sua confiança e sua autoridade além da idade, porque as pessoas olham assim, muito novo, não sabe de nada, ou então, não vai gerenciar aqui o meu time, o meu projeto bem, as pessoas não têm muita experiência. Porém, comecei lá aos 18 anos, então já tenho aí um pouquinho de tempo e de experiência aí na área da tecnologia, certo? Eu já sabia programar e tudo mais antes de entrar na faculdade, né? Fiz curso técnico, já tinha estagiado, então comecei aí um pouco antes. Então já tenho uns anos aí de experiência, mas todo mundo que olha ainda acha assim, muito nova. Ou então, e é a primeira impressão, né, que passa. Aí, com o tempo, a pessoa vai pegando confiança, vai vendo que vai tá dando certo, vai vendo que vai resolvendo os problemas e vai melhorando. Mas um dos principais pontos que eu tive aí que aprender a lidar foi com essa questão da idade, de liderar pessoas mais velhas, porque tem gente que é mais aberto e tem gente que não. Só que idade não quer dizer muita coisa, o que vai dizer mesmo são as experiências e o resultado que você traz. Só que os resultados que você traz, você não mostra no primeiro dia que você dá oi, né? É um tempo. Então também eu aprendi a respeitar esse tempo. Tudo bem, daqui a algum tempo a pessoa vai ver e vai entender como é que funciona e por que é que tá dando certo e como é que a equipe tá rodando e a gente vai indo. Respondido? Massa. Ele colocou aqui perfeito, então acho que está respondido. Vamos lá, a outra experiência o Dois Sempre. O Dois Sempre foi um projeto de extensão que eu fiz na universidade. Era um aplicativo que eu comecei a desenvolver numa disciplina. Isso é muito bom, porque projetos de extensão não só aqueles que aparecem lá com vagas de bolsa, você pode fazer o seu próprio projeto de extensão, submeter, para quem não sabe. E aí a gente começou com esse projeto, ele durou um ano, basicamente, e a gente fez um certo barulhinho aí no Fortaleza, Ceará, demos algumas entrevistas, saímos em alguns jornais, fizemos parceria com o Emoce, com o Fujisan, e nesse projeto eu era líder também. E como era um projeto que era mais fora assim, da universidade, foi também muito bom para mim entender como é que funcionava o mercado, como é que funcionava as interações fora, por exemplo, negociar escopo e preço com pessoas de fora, tipo, com representante do EMOS, com representante do FUJISAN. Isso foi ótimo para mim entender como é que funcionavam as coisas além dos muros da universidade e também com pessoas diferentes. Esse foi o primeiro projeto assim que tinha gente muito diferente de outros cursos, porque por mais que seja todo mundo da universidade, quando você diversifica ali, você já aprende bem mais, né? Uma pessoa de outro curso já tem uma visão diferente da sua, uma pessoa de fora da universidade mais ainda. E aí, esse projeto foi um projeto muito legal que eu desenvolvi e que eu fui líder nele e que foi um projeto assim que me fez decidir também a ir para o mercado de trabalho. Eu vi que foi muito bom, foi muito legal e que fazer isso em uma escala maior seria mais ainda.
E aí, a gente vem aí para a parte das hard skills e soft skills, que são boas, né, que um bom líder deve ter, e também que me ajudaram em todo esse processo de chegar no cargo de liderança e de estar fazendo um bom trabalho aí com a equipe, certo? Primeiro, eu botei aqui, né, o que é liderança, para todo mundo estar na mesma página antes da gente ir para as características. E liderança é a habilidade, seja ela natural ou adquirida. Sim, tem gente que nasce com uma aptidão mais avançada para ser líder e outros não, mas isso não impede de você ser um líder, porque você pode adquirir e desenvolver essas habilidades. Indiferente de ser hard ou soft skill, tudo você aprende e vai desenvolvendo durante o tempo, certo? Para algumas pessoas vão ser mais rápidos, para outras não, mas também é sobre dedicação, esforço e propósito. Se é o que você quer, você vai conseguir desenvolver todas essas habilidades. E aí, o que não é liderança, né, gente? Também é bom todo mundo estar nessa página de que autoridade é diferente de poder. Autoridade é uma coisa que você recebe do seu time. Tem mais a ver com confiança do que com cargo. E aí a gente tem muito essa diferença de chefe e líder. E é por isso também, se vocês repararam, lá na FixPay, a gente não usa o termo gerente, a gente não usa o termo chefe, a gente usa o termo líder, que é para todo mundo estar na mesma página de liderança mesmo, de influenciar, ajudar o time, estar na frente, e de que não é um cargo de gerência, é um cargo de liderança. Você está ali para motivar o time, ajudar o time, gerenciar um projeto, mas sempre com foco nas pessoas. E o chefe, né, é aquela pessoa que manda, que é egocentrista, que diz para as pessoas fazerem, mas não está lá quando a bomba estoura para poder solucionar os problemas, que procura o culpado, que fiscaliza. Isso é uma opção, um ponto muito número de a gente conversar, que o líder, ele não está lá para fiscalizar, ele está lá para organizar, certo? Ele não está lá para mandar, ele está lá para organizar. Ele é a pessoa que organiza as demandas, ele é a pessoa que organiza o time, e ele é a pessoa que organiza os papéis. Mas cada pessoa tem que ter autonomia de saber o que é que tem que fazer, o que é que não tem que fazer, quando entrega, quando não entrega. Então, sempre tem que ter uma pessoa para organizar, mas o time também tem que ter a maturidade ali de se autogerenciar, certo? Já o líder é a pessoa que orienta, que está dentro do time, e isso é uma coisa muito importante. O líder está dentro do time, ele não está fora, ele não está ali só mandando, ele está ali também para resolver os problemas junto com o time e está próximo. O líder acompanha, ele confia no time, justamente porque ele sabe que ele orientou bem o time, então ele tem a confiança de que o time vai estar fazendo o que foi proposto, e ele assume as responsabilidades. Se deu certo, parabéns para o time. Se deu errado, o líder está lá para assumir a culpa e também tem um ponto ali de responsabilidade. Quando a gente pensa em entrega de uma feature, por exemplo, em um software, o que todo mundo vê no final é aquela feature funcionando. Mas tem muitas coisas empíricas que estão ali e que foram feitas para aquela feature se desenvolver. E está ali como resultado final. Coisas que às vezes não são medidas. E que tudo isso é responsabilidade do líder. Como a parte motivacional, a parte de organização, a parte de até mesmo positividade do time, a parte de levantar o time, a parte de direcionamento, a parte de resolver os problemas quando tem algum gap. Então, tudo isso está dentro da feature, mas que nem todo mundo vê lá quando está usando o software, por exemplo.
E aí, antes da gente ir para as hard skills e soft skills, é muito importante a gente pensar que existem tipos diferentes de conhecimento. E é por isso que a gente divide as hard skills e as soft skills. A gente tem o tipo de conhecimento científico, que aborda os fatos e que foram comprovados. E que é o que a gente aprende em sala de aula, certo? A gente aprende ali lendo, vendo vídeo, estudando, praticando, mas são conhecimentos já comprovados, teóricos, geralmente, por exemplo, é uma disciplina da faculdade, e aí tem essa característica. E tem um outro tipo de conhecimento que é o empírico, que a gente aprende através de interações, observações, e também uma coisa interessante é que esses dois tipos de conhecimento podem ser traduzidos. Por exemplo, o conhecimento empírico ele pode ser traduzido para o científico. Por exemplo, tem muitos cursos de comunicação, muitos cursos de liderança, então você vai traduzindo isso para o conhecimento científico, que é onde você vai passar o conhecimento de forma tradicional, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou transmitindo a minha experiência, a minha vivência para vocês em forma de workshop. Ou seja, estou pegando o meu conhecimento empírico e transformando em científico e a gente está fazendo essa troca. Mas, por exemplo, algumas pessoas da minha equipe podem aprender sobre liderança me observando, através das minhas atitudes, através de como é que eu gerencio e lidero o time. E isso é uma forma empírica de aprender também. Baseando nesses dois tipos de conhecimento, a gente tem as hard skills e as soft skills. As hard skills são habilidades técnicas, que podem ser aprendidas e facilmente quantificadas e mensuráveis. Ou seja, né, você aprende na sala de aula, nos livros, através dos cursos, treinamentos, workshops. E tem alguns tipos aqui de hard skills que a gente pode ter, né? Conhecimento de uma língua estrangeira, uma graduação, operar alguma máquina, um curso técnico, habilidades informática, gestão de projeto. São conhecimentos também mais tradicionais, né? Que a gente já vê aí há muitos anos na academia, em cursos, e você vai aprendendo, geralmente tem um certificado, e aí soft skill não tem certificado, né? Você vai, é muita experiência, e também isso aqui, as hard skills, são coisas também que você pode, por exemplo, comprovar, botar no seu currículo. Agora, as soft skills, a gente só vai saber mesmo no cotidiano. E as soft skills, né, como eu já estava comentando, são competências subjetivas. E elas são associadas às aptidões mentais, emocionais e sociais. As soft skills também são relacionadas à sua forma de se relacionar e interagir. E também elas vão ser um dos principais diferenciais aí no profissional. Porque é o que vai destacar a pessoa. Por exemplo, todo mundo tem a mesma formação, foi para a mesma faculdade, está ali todo mundo na mesma página, mas as soft skills são as coisas que vão diferenciar ali as pessoas. Tem muito a ver com quem a pessoa é, mas todas essas soft skills são desenvolvidas através de experiências e de estudo também. Tem aqui alguns exemplos. Proatividade, comunicação, resolução de conflitos, capacidade de trabalho sob pressão, positivismo. Então, são coisas subjetivas e que muitas pessoas acham que já vem na pessoa, mas que não, a gente pode sim desenvolver soft skills, só precisa da maneira certa de fazer isso. O difícil é que para cada pessoa vai ter um desenvolvimento diferente. E aqui o comparativo. O que é melhor? Desenvolver as hard skills ou desenvolver as soft skills? E não tem um melhor, ambos se complementam, certo? Esse gráfico aqui é muito legal.
Eu até salvei ele aqui nas minhas coisas, eu vi ele em um post no LinkedIn. E aí ele fala exatamente aqui, ó, como você chega lá num cargo de liderança ou especialista. E os dois precisam ter ali as hard skills e as soft skills bem balanceadas, certo? E a gente chama isso aqui de carreira Y. Chega um ponto na sua carreira que você vai conseguir escolher se você vai para a parte de gestão ou se você vai ser especialista em algum ponto. E aí que a gente separa e vira mais importante soft skill ou vira mais importante hard skills. Mas até aqui, as duas têm a mesma proporção, até no sênior, certo? Principalmente no mercado de trabalho, hoje em dia, o pessoal já está dando muita importância às soft skills, tanto é que é um termo novo, que apareceu aí não faz muito tempo, né? E agora o pessoal está muito batendo na tela de soft skills e hard skills. E uma das coisas que eu vejo que agregou muito para essa importância que a gente está dando às soft skills é o home office. Porque no home office a gente teve que trabalhar muito essa parte de comunicação, de interação com o time, de coisas que a gente precisou desenvolver, que no presencial era mais fácil e também estava ali no dia a dia, a gente fazia, mas era sem tanto método, né? Sem tanto metodologia naquilo. Por exemplo, comunicação. Comunicação. Eu vou lá, converso com o meu time, eu tenho um problema, eu resolvo, eu pergunto. Quando você vai para o home office, aí já vai a parte de ferramentas. Quando é que eu preciso falar ou não? A minha comunicação é síncrona, é assíncrona. E aí vieram vários pontos aí de uma soft skills que antes era comum, era cotidiano, e agora eu tenho muitas ferramentas e metodologias para fazer. Então, acho que esse advento do home office também trouxe aí uma lupa para soft skills nos profissionais. E é uma coisa que hoje, quando a gente vai fazer uma seleção ou uma entrevista, a gente já pesa bastante. Pesa do mesmo tanto que uma hard skill pesa. Porque, às vezes, se uma empresa não tem uma liderança tão próxima ou tão preocupada com o colaborador, é mais fácil você desenvolver uma hard skill do que uma soft skill. Porque uma soft skill é muito pessoal. Para você desenvolver, tem que ter um acompanhamento bem próximo com a pessoa, tem que ter um plano de ação, tem que ter um mapa mesmo. Já soft skill, você toma esse curso, estuda, depois faz uma prova. E aí, se passar, eu sei que deu certo. Se não passar, eu sei que deu errado. E a soft skill, como é que faz uma prova para saber sobre comunicação, sobre relações interpessoais. É mais complicado, é muita observação e proximidade entre líder e liderado. E aí, eu trouxe aqui 3 de cada para conversar sobre vocês. São as 3 que eu acho que fizeram muita diferença para mim e que eu acho que é um ponto a prestar mais atenção nela, certo? Como hard skill, eu trouxe gestão de projetos. E gestão de projetos é algo bem abrangente, certo? E tá em todas as áreas. Não importa se você está fazendo software, ou está fazendo um carro, ou está fazendo uma festa. Tudo é um projeto e precisa das mesmas etapas. Então, você vai usar isso em muitas áreas. Em software, eu uso muita gestão de projetos ágeis, que também é uma coisa que dá para aplicar em outras áreas, certo? Então, gestão de projetos, tanto é que eu escolhi fazer a pós nessa área, eu vejo que ela é bem diversificada e serve para muitas coisas. Serve também para coisas pessoais, por exemplo. Eu estou aqui reformando a minha casa, é um projeto. Se eu estou organizando a minha festa de aniversário, é um projeto. Todos esses projetos, se eu estou desenvolvendo um software, é um projeto. Todos esses seguem as mesmas etapas de escopo, risco, desenvolvimento e validação. Então, você pode ter um projeto
de um dia, você pode ter um projeto de 6 meses, e você só vai adaptando ali o que você aprendeu sobre gestão de projeto em cada um dos processos. Então, acho que esse é uma hard skill muito importante para um líder, porque se você está liderando pessoas, essas pessoas, junto com a equipe, têm um objetivo. E esse objetivo, provavelmente, é um projeto ou um produto que vai ser feito através de um projeto, certo? E aí, eu trouxe aqui alguns frameworks que eu utilizo muito em gestão de projetos e que conseguem ser adaptados para qualquer tipo de projeto, por exemplo, que é o Kanban. Acho que vocês já devem conhecer, né? Que é um quadro de controle de atividades, onde você coloca ali, em cada coluna é uma parte do processo e cada card é uma atividade que alguém da equipe está desenvolvendo. E você consegue controlar assim, de forma fácil e bem visível aonde estão as tarefas que devem ser feitas, as tarefas que estão em processo e as tarefas que estão terminando. Aí você consegue ver também quanto falta para terminar o projeto. Vai depender de quantas tarefas estão aqui no to-do. Tem algum impedimento no meu projeto? Se tiver uma tarefa há muitos dias aqui em processo, provavelmente ela está com impedimento e a pessoa não está conseguindo terminar ela por alguma coisa que está acontecendo. Então, o Kanban, você consegue adaptar ele para qualquer projeto que tenha, certo? E também para projetos pequenos, para projetos grandes, e ter uma visão do processo. Basicamente isso. E outro framework que aí, esse aqui, ó, é o quadro de Kanban da minha equipe. Trouxe aqui para vocês terem. Pode perguntar. Não, é só porque a Maria Farias Inês perguntou. Ou seja, Liz, o profissional precisa portar tanto soft quanto hard skills. Essas habilidades funcionam como uma via de mão dupla para um melhor desenvolvimento pessoal e na interação com a equipe, certo? Certo. Hoje, todas as equipes e líderes, eles observam tanto as hard skills quanto as soft skills em um profissional. Ambas podem ser desenvolvidas, isso é fato, tipo, você pode desenvolver a sua comunicação do mesmo jeito que você pode desenvolver o seu conhecimento de gestão de projetos. São formas diferentes e processos diferentes, porque provavelmente hoje, como sociedade, a gente está bem mais habituado a desenvolver as hard skills, tanto é que tudo vira um curso, você estuda, aprende, e ok, é porque já é parecido com o que a gente faz ao longo da vida. Já as soft skills é mais diferente, processo e mais individualizado também. Mas as duas características e habilidades são importantes para um profissional. Respondido? Acho que foi respondido, ela botou aqui, perfeito. Ótimo. E o Caio colocou que o teu Kanban é semelhante com o Trello? Isso, o Trello é uma ferramenta que você pode colocar o Kanban lá dentro. Porque lá você customiza, né, o nome das colunas. E no Kanban, cada coluna é uma fase do processo. Então, o Trello é uma ferramenta de organização. O Kanban é o framework e você consegue colocar o Kanban em qualquer ferramenta. Por exemplo, eu coloquei aqui no ClickUp. Mas se você pegar um quadro e desenhar as colunas e escrever e colocar post-it, aquele também é o Kanban. Fora do Trello, né? Fora do ClickUp. Então, você consegue, por exemplo, organizar projetos de um dia, pega em um mural, coloca as atividades, divide aí os processos e vai dar certo, você já consegue fazer um gerenciamento legal para aquele tamanho de projeto. Ou você pode usar uma ferramenta. Essa aqui é o ClickUp, né, que eu uso na minha equipe. Vocês podem ver que ele tem mais de 3 colunas, porque acho necessário você colocar realmente cada fase do processo. E aí eu tenho as tarefas que estão no to-do, que são as tarefas que estão para ser feitas.
as tarefas que estão fazendo agora, aqui done, as tarefas que já estão prontas para serem testadas, as tarefas que estão sendo testadas agora. Eu tenho essa tabela aqui de wait, que eu coloco as demandas que estão com impedimento, que hoje eu já sinto a necessidade de olhar e se tem alguma tarefa que já é um alerta. Eu sei que ela está com impedimento e aí eu vou agir para tirar esse impedimento aqui e o meu time conseguir passar essa tarefa para frente. Eu tenho as tarefas que já estão prontas, né, finalizadas, ou seja, elas já podem ir para a produção, e aqui é quando já subiu e já está disponível para os usuários, já está no ar, né, já tá lá em produção. Então, o meu processo é esse, mas cada time vai ter um processo diferente dependendo do que é o produto, de como é que o time trabalha, de quanto tempo eles fazem as sprints, e aí o importante é que você destrinche as fases do processo de acordo com a realidade. Essa é a minha realidade. Não adianta eu ter 3 colunas, senão são as fases que realmente uma feature passa no meu time. Eu preciso olhar e ver quantas tarefas tem em cada fase. Esse é o principal objetivo aí do Kanban, certo? E o Scrum, que é mais voltado para o processo. Hoje a gente roda Scrum também lá na minha equipe, e a nossa sprint é de 1 mês, então ele é muito bom para você quebrar o escopo. E a sprint é de 1 mês, o que é que nós vamos entregar de valor nesse mês? E aí, quando você fecha o escopo, você também já tem uma visão clara do que você está fazendo. E todo o resto vai ficar para a próxima sprint, vai ficar para as próximas rodadas. Aqui a gente tem esse ciclo e a gente segue bem direitinho ele. Aqui são todas as tarefas que vocês têm que fazer ali nesse projeto. Aí, como funciona, né? Você escolhe um tempo, por exemplo, 1 semana. Eu vou rodar a minha sprint em 1 semana. Então, de todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu vou trazer só tarefas que eu consigo fazer em 1 semana. Eu não vou trazer tudo. Eu vou trazer tudo que eu consigo fazer naquele período. E aí a gente tem que ser bem realista, de não colocar coisa demais, porque senão no final a gente não entrega e foi porque colocou muita coisa. Então também é um processo que tem que ter o feeling aí do que a gente vai colocar na sprint. Aí a gente roda a sprint, né, durante essa semana. Todos os dias tem a dele, que é ali o momento de interação do time, onde cada um vai dizer o que fez, o que vai fazer no próximo dia e se está tendo algum problema. E ao final da sprint a gente tem aí o fechamento, né, a entrega. E aí se abre outra sprint e roda. Esse é um framework muito bom para controle de escopo. E aí você já delimita ali o que vai ser feito naquele período. E tem o Scrumban, que é o que eu uso, né? A gente usa aí a mistura do Scrum com Kanban. A gente insere o Kanban dentro da rodada da sprint. Então, a gente faz... voltando aqui, só para vocês entenderem melhor, a gente roda aqui toda a sprint e quando chega aqui nesse ciclo, tem o Kanban, com as tarefas e os processos. E a gente fecha. E essa é quando a gente mistura os 2 frameworks e vira aí um Scrumban, né? E aí tem aqui como é que fica dentro do ClickUp, que é uma ferramenta muito boa, aliás, gratuita, até uma certa quantidade de pessoas, então eu super recomendo, se vocês quiserem usar. Ele é bem parecido com o Trello, mas ele tem outras funcionalidades, como essas aqui, de criar os dashboards e as métricas. Outra hard skill que eu acho muito necessária para quem é líder é a análise de dados, porque contra fatos não há argumentos. Então, a gente não pode ser aquele líder que chama de líder romântico, que eu estou fazendo o que eu acho que tem que fazer porque eu acho. Primeiro, ninguém acha nada, precisa dizer o porquê de tudo.
e você só vai conseguir dizer o porquê se você tiver dados. E, além de dados, você conseguir mostrar isso de forma fácil para as pessoas. Também não adianta você ter os dados e as outras pessoas não entenderem. E é por isso que tem os dashboards, né? Onde você, através de gráfico, mostra ali como é que está o andamento do projeto, como é que está o andamento da equipe, como é que estão sendo divididas as tarefas. Então, a análise de dados é muito importante, principalmente para você embasar as suas decisões. E tomar a melhor decisão também. Porque você vai estar se baseando em um analytics. E não só no que você acha. Porque muitas vezes, como você está ali dentro da equipe, você até tem uma noção muito clara de como é que está o projeto, se está atrasado, se não está. Mas quando você vai apresentar para alguém, é muito melhor você dizer tem 12 tarefas atrasadas do que tem um projeto atrasado. Já dá um respaldo bem maior aí nas suas decisões e em como é que você está liderando. Quando você vai dar o feedback para alguém também, é muito bom você ter respaldo de dados para medir produtividade, para medir entrega, para medir o quanto é que a pessoa está, por exemplo, horas de trabalho. Então, tudo isso são métricas que você pode usar na liderança e que vão te ajudar a dar feedbacks para o seu time, mas também vão te ajudar a mostrar os resultados do time para a direção da empresa ou para os outros stakeholders. Porque, além de você, além do líder fazer um bom trabalho, ele também precisa saber apresentar o bom trabalho que está sendo feito, certo? Porque também traz visibilidade para ele e para a equipe. Então, saber análise de dados é bem importante para não ser aquele líder romântico que faz tudo pelo achismo. Contra fatos não argumentos, você também pode chegar lá, a gente vai fazer desse jeito, porque esses são os dados, e aqui mostra que esse é o caminho. Também ajuda muito na parte de negociação, de prazos principalmente. Né? Que aí o líder também tem muito problemas com deadlines, com prazos. Então, se você já tem um histórico, já ajuda muito aí nos seus argumentos. E o principal, gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas, ela tem alguns pilares, que é a principal função aí do líder. Além dele estar preocupado ali com a visão de negócio e que tudo esteja dando certo, com a organização, principalmente ele tem que estar focado nas pessoas. E aí tem esses pilares, que é motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimentos e competências e treinamento e desenvolvimento. Seguindo esses pilares, a gente tem dois principais, que é o desenvolvimento humano, que o líder está ali direcionado a fazer isso na sua equipe, e é por isso também que a gente sempre tem uma regra nas metodologias ágeis que diz que se o seu time, se 2 pizzas não alimentam seu time, é porque tem gente demais no seu time. Porque é impossível o líder fazer isso aqui, desenvolvimento humano, se tem 20 pessoas para ele liderar. É muita gente para desenvolver. Então, geralmente, uma equipe boa que a gente vê em metodologias ágeis é de 7 a 9 pessoas, né? Que aí é o que 2 pizzas dá para alimentar essa galera. Se 2 pizzas não dá para alimentar o time, é porque tem gente demais. Divide aí o time em 2, divide os objetivos, que vai ter um processo bem melhor aí nas atividades. As pessoas, essa frase aqui é muito boa. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas sabem o quanto você se importa. Então, foco nas pessoas, porque as pessoas vão fazer um bom trabalho, certo? Se você está ali apoiando o seu liderado, sempre perguntando o que ele precisa, tirando
os gaps dele entregar o bom trabalho, ele vai entregar. E a gente só faz isso através de conhecer mesmo a pessoa. E aí tem várias ferramentas para você conhecer alguém, que é os feedbacks, né? Você ser claro e transparente e dizer para a pessoa tanto pontos para ela melhorar, quanto também dar parabéns quando ela acerta, é um ponto bem decisivo aí na evolução do seu colaborador do liderado. Os one-on-ones também é uma forma... one-on-one é quando você faz uma conversa só entre duas pessoas, líder e liderado. E essa é uma conversa rápida, tipo 15, 20 minutos, que ela chega a ser até informal, né? O feedback já é bem formal, você senta, leva os pontos, mas o one-on-one é mais para você ficar próximo da pessoa. E aí, como ela é rápida, você não precisa também demorar para fazer. Você pode fazer num período de tempo mais curto. Por exemplo, todo mês, a cada 15 dias. Porque não vai também pesar. Porque 15 minutos, você tira 15 minutos ali para conversar com uma pessoa da equipe, você já sabe, por exemplo, se a pessoa está com algum problema, você já sabe o que é que ela está precisando, se, por exemplo, ela está achando a atividade muito difícil ou se está fácil, porque também quando você passa uma atividade muito fácil, a pessoa ela se desmotiva e também passa que você não tem muita confiança nela, aí você vai alinhando as expectativas. Esse one-on-one é realmente uma reunião de alinhamento. E tem o PDI, que é quando o colaborador ele coloca as metas dele, né? Quais são as suas metas a curto prazo, a longo prazo e a médio prazo? É muito importante um líder saber quais são as metas dos seus liderados. Isso vai ajudar a conhecer e também a modelar ali o time de forma a longo prazo, né? Tipo assim, o que o meu liderado quer daqui a um ano? Será que ele quer subir de cargo? Então, se ele quer subir de cargo, eu vou ajudar ele aqui no que eu posso. Eu vou passar tarefas mais difíceis, eu vou dar uma demanda para ele para ele sentir como é que vai ser quando ele subir de cargo. Eu vou, nos meus feedbacks, eu vou já orientar o que ele deve estudar, como é que ele deve proceder. Agora, aí chega outro liderado, eu queria muito trocar de área. Eu sou desenvolvedor, mas eu queria ir para o teste, porque eu não estou muito me identificando. Se eu não tenho essa proximidade com ele, provavelmente, e se ele não sabe que tem essa abertura na empresa, ele vai sair da empresa, sendo que ele tem a oportunidade de trocar de cargo ali dentro do mesmo time. Então, toda essa proximidade, saber o que é que as pessoas pensam e querem para ela a longo prazo, também ajuda a você organizar a sua equipe e também a organizar os objetivos da equipe como um grupo. E gestão do conhecimento. Muita gente não pensa nessa parte, mas gerir pessoas é gerir o conhecimento, certo? Porque o conhecimento é um dos recursos principais da empresa. E é por isso que você gera as pessoas. Cada pessoa tem o seu conhecimento e através do conhecimento, agrega ali nas atividades da empresa, certo? Então, gerenciar as pessoas também é gerenciar os talentos e as atividades que ela faz, mas tudo pensando no conhecimento. Porque o conhecimento é o principal recurso da empresa, o conhecimento estão nas pessoas, logo as pessoas são o principal valor da empresa. Só que as pessoas são o principal valor da empresa por aquilo que elas fazem, que elas sabem e que elas são. Não é só a Lisandra é valiosa aqui para a empresa só porque ela é bonitinha, olha ali, ela fala bem. Não, o que é que a Lisandra sabe fazer? O que é que ela, através do que ela sabe fazer, entrega de resultado? Então, a gente como líder também precisa fazer essa gestão. Por exemplo, eu mostrei para vocês que na minha equipe, cada pessoa tem um papel diferente, certo? Eu tenho um teste e ele conhece sobre teste. Eu tenho um dev back-end e ele conhece sobre a parte de APIs. Eu tenho uma pessoa de design e ela conhece sobre o UX. Então, eu também tenho que fazer esse gerenciamento de níveis. Como é que eu faço para a minha equipe subir de nível?
se eu tenho uma pessoa júnior na minha equipe, um dos meus objetivos como líder é que ela suba um degrau ali na carreira dela. E esse é o meu objetivo, é que cada pessoa dentro da equipe evolua. Eu estou trabalhando para a equipe, não para mim. Se a minha equipe está bem, eu como líder estou bem. Se a minha equipe não evolui, quer dizer que eu como líder não estou fazendo um bom trabalho. O meu trabalho é medido a partir do trabalho deles. Então, eu preciso ter sempre esse cuidado de promover workshops. Gente, vamos participar desse evento. Tá estudando o quê, fulano? Será que o que a pessoa está estudando está alinhado aonde ela quer chegar daqui a um ano? Então, também tenho que ter todo esse cuidado como líder de fazer com que os meus liderados cheguem nos objetivos profissionais dele, e eu faço isso através da gestão do conhecimento. E também sou eu que, por exemplo, chego na empresa e digo, gente, a minha equipe está precisando desse curso, a minha equipe está precisando disso e disso. Eu sou a pessoa que, como estou mais próximo da equipe, tenho que saber o que é que eles estão precisando para passar para o setor responsável da empresa. E soft skills, que a gente chega aqui também numa das partes mais importantes, que estão sendo mais solicitadas hoje, né? Que a gente tem o autoconhecimento, que é muito importante. E aí cheguei para todo mundo olhar para dentro e ver, será que eu me conheço? Né? E aí é um processo. O que eu tenho para dizer sobre autoconhecimento é que não dá para a gente conhecer as outras pessoas se a gente nem se conhece. Então, o ponto de partida é esse. O ser líder envolve muito de ter autocontrole, né? Porque você está ali para resolver problemas que você não sabe quais são. Cada dia aparece uma coisa diferente. Cada dia, cada problema, você vai ter que lidar com uma situação diferente. Um dia pode ser um liderado, outro dia pode ser um cliente, outro dia pode ser o seu chefe, que apesar de líder, a gente também tem os nossos líderes. Então, você tem que ter um autoconhecimento para ter um autocontrole e reagir bem a todas as adversidades que essa posição vai te colocar. E o autoconhecimento também traz uma coisa muito importante, que é a humildade. Todo líder tem que ser muito humilde também. Porque senão já vira ali o chefe, né? Se você é um líder e não tem humildade, você já vai ali para o lado de ser autoritário, de achar que sabe mais que todo mundo. E não, você está ali só mais para organizar o time e não para mandar no time. Deixei alguns tópicos aqui, né? Sobre essa parte do autoconhecimento. E deixei aqui também um teste que, como esse slide vai ficar disponibilizado, vocês podem fazer depois para descobrir qual é o perfil de vocês e se autoconhecerem um pouco mais. Esse teste DISC, ele é um teste que diz qual é o seu principal perfil, né, entre esses quatro. Que ele diz que são os 4 principais tipos de líder, que é o dominante, o influente, o que tem estabilidade, né, que é mais estável ali nas suas decisões, e e que tem mais conformidade. Cada frase dessas aqui diz muito sobre um dos perfis, mas fica aí para vocês fazerem o teste e descobrirem qual é o perfil de cada um de vocês. E outra coisa muito importante que o líder tem que ter é clareza de propósito. Aquela pergunta que me fizeram sobre como eu vou motivar o meu time, e quando eu digo que parte muito de estar motivado vem muito de você saber qual é o seu propósito e ter clareza sobre isso, né? O que também vem muito do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer para saber o que é que eu quero, quais são os meus objetivos, e aí sim estar motivado ali naquela missão que eu escolhi para mim e conseguir motivar as pessoas. E ter clareza de propósito vem muito de ter um autoconhecimento, e eu deixei aqui
essa ferramenta, não sei se você já conheceu, mas chama Ikigai, que é uma ferramenta de autoconhecimento de propósito mesmo. Então, também fica aí para vocês fazerem. Pensei em fazer aqui com vocês, mas precisa estar no momento bem relaxado, tirem aí um domingo e aí leiam sobre, deixei aqui o template e façam de vocês, é muito, muito legal. E é uma metodologia muito interessante de autoconhecimento que você reflete mesmo sobre você, sobre o seu propósito, sobre o que você quer para o seu futuro. E aí entra numa parte de autogerenciamento e automotivação, né? Se você está bem com você, você consegue transmitir isso para o seu time. E a outra soft skill, inteligência emocional. Um líder, gente, é a pessoa que vai resolver os problemas. Se a pessoa não está com uma mente boa, os problemas acabam engolindo a pessoa. Então, ela precisa ter muita estabilidade. E aí chega aí na inteligência emocional. De ser um ambiente muito estável, ser líder, você tá em estabilidade toda hora, porque você vai ser a pessoa que vai tirar os gaps da sua equipe, né? Eu tô lá para servir a minha equipe, para tirar os impedimentos, ou seja, para resolver os problemas. E resolver os problemas tem que ter muita inteligência emocional para você não se perder aí no meio deles. Então, você precisa ter muito autocontrole, muita empatia com os liderados e com você mesmo, viu? Também tudo que eu falo aqui para vocês terem com os liderados é para vocês terem com vocês mesmos, porque não adianta nada. Eu sou boa para os meus liderados, eu compreendo eles, eu resolvo os problemas deles e se colocar de fora. Primeiro você tem que estar bem e aí você vai conseguir deixar a equipe bem. Automotivação, autogestão e relações interpessoais. São os pilares aí da inteligência emocional. Perguntas? Show, Lisandra. Na verdade, só para avisar para o pessoal que está faltando 20 minutinhos para acabar a nossa palestra de hoje, que inclusive está sendo incrível, e que eu vou passar agora o formulário de presença, tá? E é muito importante todo mundo colocar o nome e o feedback, tanto para a gente melhorar para as próximas capacitações do CIMI, quanto para a gente tá passando o certificado, tá certo? Então, eu vou mandar aqui no chat, fiquem atentos aí ao link. E aí, pode continuar, Lisandra. A apresentação já está quase acabando, acho que faltam uns 2 tópicos. Se vocês quiserem, a gente abre aí para perguntas, se ainda tiver um tempinho, certo? Mas está quase terminando. Vamos lá, voltar. Inteligência emocional. E aí, eu trouxe aqui uma coisa muito legal que vai ajudar todo mundo nessa parte de inteligência emocional, que são os arquétipos de liderança. Como eu tinha falado, as soft skills a gente também desenvolve. E existem algumas ferramentas que a gente consegue utilizar no dia a dia. Uma delas são os arquétipos, ou seja, um perfil que eu, Lisandra, posso utilizar em um momento específico. Cada pessoa, ela já tem um arquétipo predominante, mas isso não impede que ela desenvolva ou que ela utilize mais de um. E em cada momento, eu posso escolher quem eu quero ser para resolver um determinado problema. E isso é como a gente usa os arquétipos no dia a dia. Então, eu tenho aqui o arquétipo de guerreiro, que tá mais voltado para a ação, ele tem foco no problema, ele tem uma energia de resolver e ele tem uma energia de aventura, certo? A gente tem o arquétipo do mestre, que ele está sempre olhando para a situação de adversidade, tentando aprender com aquilo. Ele é o professor, por isso que ele é o mestre, né? Ele é a pessoa com sabedoria, com consciência, com foco e que tem estratégia. A gente tem o arquétipo do mago, que ele é a pessoa bem-humorada, geralmente é a pessoa ali que quebra o gelo. Sabe quando tem um problema muito, muito difícil, tá todo mundo muito aperreado, aí você vai ser a pessoa que vai colocar mais lenha na fogueira? Não, você tem que ser a pessoa que quebra o gelo para todo mundo se acalmar
voltar para o centro e continuar para resolver o problema. Então, esse é o mago. Ele sempre também tem muita habilidade com tecnologia, justamente por resolver aí os problemas, transforma os sentimentos através do humor, ou seja, quando tem algum problema, é aquela pessoa que faz a piadinha e quebra o gelo, é a pessoa que também integra as pessoas. E ele é criativo, bem-humorado e alivia os momentos difíceis. E tem o curador, que é aquele mais empático, que sabe conversar, que tem mais sensibilidade para lidar com as pessoas e tem o foco nelas. Um exemplo muito legal assim de como usar é, por exemplo, o meu liderado, ele tá passando por um problema pessoal, eu sei porque eu tô acompanhando ele. Faz sentido eu ser o guerreiro nessa hora e dizer, vai fulano, eu sei que tá passando por muitos problemas, mas eu confio em você, você vai entregar. Não é esse perfil que eu preciso ser nessa hora. Eu preciso ser o cuidador, de entender qual é o problema, de oferecer minha mão, de ajudar, de talvez ali, essa semana eu sei que está passando por um problema, então eu vou aliviar aqui essas atividades, porque eu sei que depois a pessoa compensa, entendeu? Então, você tem que ter inteligência emocional de ser cada um desses perfis na hora correta. O mago, por exemplo, uma situação difícil, fazer uma piadinha ali para quebrar o gelo, sempre pode ser o que a equipe estava precisando para achar uma solução. O mestre passou por um problema muito difícil, é muito importante o líder voltar e pontuar tudo que aconteceu e os aprendizados que foram tirados dali, porque é onde a equipe vai respirar e tudo valeu a pena, a gente passou por isso, a gente entregou, aprendemos esses pontos e não vamos errar de novo. E o guerreiro, eu acho que sempre é o principal aí que tem do líder, que é a pessoa que puxa o barco, que vai para frente, mas é importante não ficar só nele, porque só esse perfil não vai resolver por muito tempo. Vai chegar uma hora que a equipe vai estar cansada, que a equipe vai precisar dos outros arquétipos para ir para frente, né? Também, se a gente ficar aí no guerreiro 100% do tempo, vai chegar uma hora que a equipe vai dar um burnout. Então, tem que ter um equilíbrio. E o último que eu coloquei aqui foi a comunicação. Acho que é a soft skill mais requisitados nos últimos tempos, principalmente pela questão do home office. E existem vários tipos de comunicação. Comunicação não é só eu ir ali conversar com a pessoa, vou lá na mesa do fulano e tiro uma dúvida. Hoje em dia, principalmente, a gente tem aí muitas ferramentas de comunicação escritas e assíncronas, principalmente por causa do home office. O e-mail é uma ferramenta de comunicação, o chat é uma ferramenta de comunicação. Então, a gente precisa desenvolver tanto a nossa oratória quanto a nossa escrita, porque às vezes a gente consegue ser muito claro, mandando um áudio ali no WhatsApp explicando tudo, mas não consegue resumir em um texto que a pessoa leia ali mais rápido. Mas também é importante a gente usar as ferramentas certas para cada tipo de demanda, né? Se eu vou explicar melhor por áudio, manda áudio. Se eu vou explicar melhor por texto, manda texto. O importante é que tenha clareza e que a outra pessoa entenda, mais do que a ferramenta utilizada, certo? É bom a gente desenvolver em todas, porque dependente do ambiente, às vezes vai ser pedido para você usar alguma específica. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu tenho que falar com ele por e-mail, que ele não pode ligar ou alguma outra coisa, então eu tenho que sintetizar ali o meu texto para que ele aprenda. Outra coisa é que você vai se comunicar diferente dependendo do tipo de pessoa. Eu falo diferente com os devs, eu falo com os desenvolvedores de uma forma, eu falo com os clientes de outra forma, e eu falo com a diretoria de outra forma. Até porque se eu usar termos técnicos com o meu cliente, ele não vai saber. E se eu não usar os termos técnicos com os devs, eles também vão ficar perdidos. E aí não vai ter uma comunicação tão eficiente. Então, além de você se comunicar, você tem que saber
que hora usar cada ferramenta. Se você está falando para um grupo, é melhor que você seja mais generalista, porque, por exemplo, estou falando aqui com vocês e eu nem estou vendo a carinha de vocês. Então, já é uma forma de se comunicar. Eu estou tentando falar um pouco devagar, que eu falo muito rápido. Estou tentando explicar direitinho os termos que eu estou colocando aqui, porque pode ser que tenha alguém que não saiba algum deles. Já se eu estou falando individual, é mais fácil e eu posso ser mais direta. E aí, anota aqui que eu acho que é o mais importante da comunicação. Todo mundo que fala em comunicação pontua muito o jeito que você fala, o jeito que você escreve e as ferramentas. Mas comunicação é mais sobre ouvir do que falar. Não adianta você falar e saber falar, saber explicar, se quando você vai receber um retorno, você não recebe aquilo de uma forma boa. O líder, ele escuta mais do que ele fala. E é justamente por isso que ele vai saber resolver os problemas. Porque ele consegue sintetizar o que passa ali na cabeça de todo mundo e formular uma ideia única para o grupo. Porque ele é o porta-voz do grupo. Então, ele precisa escutar todos para poder tomar suas decisões. Então, comunicação não é só sobre falar, também é sobre ouvir. Não adianta você ser o melhor orador se quando a outra pessoa vai falar com você, você não consegue, não está aberto para escutar ou não está disposto a ajudar ela também. Então, ouvir sempre, e aí sim você vai conseguir falar com mais propriedade. E aí, para terminar, eu botei aqui algumas ferramentas de comunicação que eu uso e que eu acho muito massa e que eu uso principalmente por causa do home office, que é o Slack e o Gather. O Gather é uma ferramenta que simula um home office, só que online. Ele é um metaverso aí do escritório. Então, hoje eu utilizo com a minha ferramenta e é muito legal. Já estou rodando aí há um mês, mais ou menos. E aí eu criei um escritório, cada pessoa tem o seu avatar e a gente diminuiu ferramentas, porque também é muito bom você ter uma ferramenta só para colocar todo mundo ali na mesma página. Antes a gente usava, por exemplo, o Meet, aí usava outra ferramenta para chat, outra ferramenta para o calendário, e agora a gente colocou tudo lá, então todo mundo está na mesma página. E a comunicação melhorou muito, porque a gente trouxe a comunicação oral, né, falada, para dentro do nosso home office. Porque antes era tudo mais por texto, por Slack ou por e-mail, e a gente conseguiu trazer uma forma de comunicação que era bem específica dos escritórios presenciais para o virtual. E também é bem divertido, o pessoal engaja, porque parece muito um game, então engaja muito o time. E é isso. Finaliza aqui a apresentação. E se a gente tiver um tempinho, abro para perguntas, caso alguém queira comentar alguma coisa. Muito show, Lisandra. Muito obrigada. Só elogios aqui para ti, de verdade. Obrigada. Já estou comentando aqui no chat. Muito obrigada mesmo por ter disponibilizado o teu tempo, que deve ser corrido. E, de verdade, assim, muita ferramenta legal. Trouxe uma apresentação sobre algo que é não tão prático, mas que tu trouxe de uma forma prática. Então, achei incrível. E aí, o Deoclés está perguntando aqui se tu teria algum livro, né, para recomendar, para que ele possa ler, que te ajudou a ser uma boa líder. Pronto. Tem até um livro aqui na minha frente, que é o livro que eu tô lendo agora. Vou recomendar ele porque é o que tá aqui na minha frente. Esse livro aqui, que é o livro que eu tô lendo, ó, ele nem é muito famosinho. Dá pra ver? Se chama... É um pouco embaçado. É porque eu acho que tá com efeito, né? Ixi. Acho que ele não vai dar pra ler, mas ele se chama Lifelong Learning, que é o poder do aprendizado contínuo. Certo? Um dos pontos que eu estou estudando agora na parte de liderança é a parte de desenvolvimento do time, né? Como é
que eu vou aí subir a barra do meu time? Como é que eu vou... Isso, é isso mesmo. Como é que eu vou ajudar o meu time a crescer? Eu quero que todos cresçam, porque aí a gente também eleva o nível da nossa qualidade, das nossas entregas, dos projetos que a gente consegue pegar e dos problemas que a gente consegue resolver. Então, eu estou indo com um foco aí de liderança voltado para desenvolvimento do meu time. E esse livro ajuda muito. Eu peguei a indicação dele no podcast do Ambev Tech. E aí eu tô lendo e tô adorando. E ele meio que dá ali uns ensinamentos de como é que as pessoas aprendem e da pessoa se achar de como ela aprende também, certo? E aí, um ponto que a gente estuda pouco é como aprender a aprender. E é esse que eu estou estudando no momento. Tanto para mim, mas também para ajudar aí o meu time a se desenvolverem, a subirem de nível, a levar a barra aí, né, da qualidade dos nossos projetos. Massa, Lisandra. Obrigada pela indicação, de verdade. Como eu falei, todo mundo aqui no chat só elogios para ti, viu? Obrigada. E pessoal... Foi um prazer de mim, viu? Já dei algumas palestras antes, assim, mas sempre estou aberta a convites. Adoro compartilhar conhecimento e conversar sobre. Para a universidade ainda tipo assim, gosto muito, né? Porque é um ambiente que eu saí há pouco tempo, então bate até uma saudade, aí participo de eventos, aí já muito, muito massa. Obrigada pelo convite. Obrigada aí, Ali, também pelo convite, ter lembrado aí. E alguém tem mais alguma pergunta? Massa.